Palmeiras não perde pro São Paulo há 11 jogos e hoje é dia de clássico, que vale a liderança. Se o Palmeiras vencer, dispara ainda mais na liderança. Palmeiras está escalado, vem com mudanças. Mas antes de acompanhar a notícia, já se inscreva no canal e deixe seu like. Bora pra notícia. Palmeiras pronto para voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. Jogão contra o São Paulo, grande clássico que acontece neste sábado à noite no estádio do Morumbi. Jogo que vai colocar frente a frente o líder da competição, o Verdão, e o vice-líder, que é o Tricolor, com perspectiva de estádio do Morumbi completamente lotado. Lembrando que este será o terceiro clássico entre as duas equipes nesta temporada. Nós temos pouco mais de 2 meses de temporada e São Paulo e Palmeiras farão o terceiro clássico entre si. Nos 2 anteriores, vitória da equipe do Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Aliás, o Palmeiras venceu todos os clássicos que fez nesta temporada pelo Campeonato Paulista, inclusive o Verdão foi o campeão estadual. O técnico Abel Ferreira deve mudar a equipe em relação ao time que bateu o Botafogo no Allianz Parque na última partida do Campeonato Brasileiro. Ele disse, por exemplo, que o Giai, que atuou nas últimas 2 partidas do Verdão, deve voltar ao banco de reservas e o Kelvin deve retomar a posição de titular. Fica a expectativa também em relação ao Piquerez, que não participou das 2 últimas partidas do Verdão. O Arthur foi o titular da lateral esquerda da equipe do técnico Abel Ferreira. Ele que tem muito medo de perder jogadores por conta de lesões neste calendário tão apertado que rege o futebol brasileiro. Expectativa também de que o Vitor Roque possa começar como titular. Ele que começou no banco de reservas na partida diante do Botafogo, entrou apenas no segundo tempo, bem como o Murilo, que também se recuperou de contusão, ficou no banco de reservas contra a equipe do Botafogo no último meio de semana. A gente sabe que é um jogo especial, sabe que é muito importante para o nosso torcedor, para a gente internamente também. Como você disse, a gente sempre se prepara um pouquinho diferente, tem esse sentimento diferente com um jogo especial assim. A gente vai fazer de tudo para ganhar, para sair lá com os 3 pontos e fazer nosso melhor trabalho dentro de campo. Lembrando que o Palmeiras exibe uma longa invencibilidade diante da equipe do São Paulo, não perde para o rival desde o ano de 2023, Para vocês terem uma ideia da superioridade momentânea do Palmeiras em relação ao São Paulo, a gente tem que dizer que o Verdão venceu os últimos 5 clássicos contra o Tricolor. Um outro dado interessante em relação ao técnico Abel Ferreira. Ele vai enfrentar o São Paulo, desta vez, com o 7º treinador diferente desde que ele assumiu o comando do Verdão em novembro de 2020. Vem numa sequência e tal. Se eu sou técnico do Palmeiras, escala a cavalaria toda e deixa o problema para o treinador das seleções se resolver. Eles que façam o controle de carga lá. Eles que façam o controle de carga lá, porque aqui o meu eu vou gastar. Aqui eu preciso pontuar. Exatamente. Agora, não tem favorito para esse jogo, Porque talvez um pouquinho para o São Paulo, pelo fator casa e torcida. O São Paulo vai estar diante de toda a sua torcida. Mas, no mais, acho que dentro de campo, um jogo muito equilibrado, Felipe? Um jogo muito igual, até porque São Paulo, como a gente falou já, o São Paulo vem apresentando um bom futebol e o Palmeiras também vem apresentando um bom futebol, um time equilibrado, um time agressivo. O Arias, para mim, faz muita diferença nesse time do Palmeiras. O Andrés Pereira, como a gente botou aqui na seleção, a gente não, Você botou aqui na seleção, mas eu também botaria ele na seleção, pelo cara que dá o toque refinado nesse meio-campo do Palmeiras, consegue ser um cara que pisa na área. É um Abel que tem muito recurso técnico, O time do Palmeiras tem muita... Você consegue tirar do banco de reserva jogadores que conseguem decidir uma partida. Então é um Palmeiras que, para mim, continua apresentando bom futebol. Bota o Fluminense do lado do Palmeiras porque são 2 times que organizados, tanto taticamente defensivo, mas como ofensivamente vem assim, evoluindo bastante. É um jogo igual, mas é um Palmeiras também que tem, para mim, tem mais recurso técnico. Quando você olha para o banco, você consegue extrair alguma coisa. Com selecionáveis, Já que você falou em data FIFA, se for pensar nos caras decisivos do Palmeiras, acabamos de falar do Arias, pela seleção da Colômbia, Flaco Lopes convocado. Gustavo Gomes. Toda hora faz gol e... Vitor Roque, que já foi convocado. Tem Maurício. Maurício, seleção do Paraguai. É uma seleção, Palmeiras, hein? Vamos colocar, então, o provável time do Palmeiras para esse jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Olha, Carlos Miguel no gol, o Kelvin na lateral direita, então, assumindo a posição do Giai. Murilo, aí a dúvida, entre o Gustavo Gomes e Bruno Fux, pela questão da carga aí.
E na esquerda pode ser Arthur Gabriel, Jefté ou até mesmo o Piquerez, que não está entre as opções aqui, mas o Piquerez tem tido alguns problemas musculares, não tem participado dos últimos jogos. Pode até ser que o Piquerez comece, não será nenhuma surpresa, tá bom? No meio-campo, pode ser que o Marlon dessa vez espere um pouco, né, para descansar, e o Lucas Evangelista entre no lugar dele. Aí o Andreas Pereira, o Maurício e o Arias. No ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes. Esse é o Palmeiras do Abel Ferreira para esse jogo contra o São Paulo. Qual a importância de, nesse momento do campeonato, um desses dois times, né, o que vencer, vai assumir a liderança da competição? Qual a importância de, nesse momento, chegamos à 8ª rodada da competição, estar nesse posto? No caso do São Paulo, porque a gente imagina, né, lá antes do campeonato, a gente já imaginava o Palmeiras estando onde está, disputando o campeonato para ganhar e tal. O São Paulo a gente não imaginava, mas está lá, né? Já vamos à 8ª rodada. Para o São Paulo, acho que seria a afirmação de, opa, dá para a gente continuar sonhando, por que não, com o título lá na frente. Para o Palmeiras seria a confirmação de uma disputa que todo mundo já sabe que vai acontecer. A confirmação também de uma evolução que o Palmeiras vem tendo nos últimos jogos, né? Vem apresentando, principalmente na parte ofensiva, soluções, né? Que a gente pedia isso para o Palmeiras. No ano passado o Palmeiras era um jogo muito direto. Hoje não. O Palmeiras ele consegue se associar muito até por característica dos jogadores que vão para dentro de campo. E aí você tendo um Flaco Lopes e um Vitor Roque, que são matadores, são os caras que decidem jogos. Então, para o Palmeiras continuar em evolução e afirmando que eu sou candidato ao título brasileiro. Para só fazer uma lembrança, né, porque é sempre importante, o Palmeiras e o São Paulo são os líderes, mas o Bahia tem um jogo a menos. Então, por pontos perdidos, o Bahia é o líder do campeonato, né? Porque se ele vencer o jogo atrasado que ele tem, ele pode chegar a 17 pontos. E o Bahia, vale lembrar, só joga o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Não está mais na Libertadores e tampouco vai jogar a Copa Sul-Americana. Então, vale a liderança para São Paulo e Palmeiras, momentânea, porque o Bahia, quando igualar os seus jogos, pode ultrapassar a dupla. Mas qual a importância desse rótulo de líder nesse momento do campeonato? Ou você acha que não representa muita coisa, Abel? Representa sim, é sempre bom você estar em primeiro, principalmente quando você assume a liderança vencendo um arquirrival num clássico. Te dá mais confiança, não quer dizer que você vai ser campeão porque é líder na 8ª rodada, mas dá mais confiança para você continuar no caminho rumo ao título, né? Ou na luta pelo título. Acho que é importante nesse quesito, nesse aspecto. Só lembrar que o Paulinho segue em recuperação, né? Continua fazendo o seu protocolo e há uma previsão de que ele retorne depois dessa data FIFA. Então, tem uma parada, são 12 dias aproximadamente para que as seleções joguem e há a expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado depois dessa data FIFA, ou seja, mais ou menos em 2 semanas, tá? Então, olha só, o Palmeiras está jogando assim, mas tem um problema, tem um dilema do Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes vem aqui para ser meia e avança para ser segundo atacante. E aqui, para mim, está o dilema. Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, esse time é um time provável, eu acho que o time vai ser esse. O time pode ser diferente, pode ter Arthur no Piquerez, pode ter Giai no Kelvin, pode jogar o Maurício. Ele vai de Piquerez, né, professor? Eu acho que vai, eu acho que o time é esse aqui. Aí a gente tem o campo 2, que é o time que eu citei, que é o time do São Paulo provável. Que o time está jogando, como disse o Sá... O Arias cravou a vaga dele no time, no Clássico, na última partida? O Arias estreou contra o Botafogo. O Arias estreou contra o Botafogo. Que foi o último, depois de 7 jogos, né? Ele estreou contra o Botafogo. Ele estreou contra o Botafogo. E é natural que ele tenha estreado contra o Botafogo, não tem problema nenhum ele ter demorado 6 jogos antes para jogar bem depois no 7º. Tem um processo de adaptação, tem um processo de chegada, zero problema. Salamin Minguim. Abracadabra. Agora sim. Tá do outro lado, atacando pro outro lado, tá vendo? Tá bonitinho. Linha de 4, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio, Cauli, vamos chamar isso aqui de 4-3-1-2, que é um formato que na prática não existe nunca, né? Porque o Enzo Dias vai dar a largura por um lado, o Lucas Salomão pode dar pelo outro e vai ter um 3-2-5 atacando. Mas esse aqui é o São Paulo. Repara que tem Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio, Cauli, que é a ponta de cima do vértice do losango.
Vamos ver a provável intersecção disso, que acho que é onde o São Paulo pode ter vantagem. É o que aconteceu em Palmeiras e Vasco. Quando o Flaco vem até aqui, o Arias volta por aqui, o Alan volta por aqui, o Palmeiras pode ter 5 no meio campo. O que aconteceu contra o Vasco? O Flaco avança como segundo atacante, o Arias abre como ponta, o Alan abre pelo lado direito, contra o Vasco foi outra formação, ok? Você passa a ter 4 no meio contra 2. Então o jogo pode se decidir aqui. Claro que eu não estou dizendo que o jogo vai se decidir assim, porque no movimento o Palmeiras precisa ter comprometimento dos jogadores de frente, que são de origem 4 atacantes, 4 com vocação ofensiva. Se esses 4 com vocação ofensiva não participarem do trabalho de fortalecimento do meio campo, o São Paulo ganha o meio campo e ganha o jogo. Ganha o meio campo e ganha o jogo. Agora, claro que tem o que vai acontecer no jogo, né? O jogo não nasce pronto. Não tenho a ilusão de que isso aqui vai acontecer desta maneira. Qual é o antídoto do Abel? Porque ter muito a postura desses caras de frente para ajudar nessa recomposição. Muito compromisso defensivo, especialmente o Flaco. O Flaco não pode ser o segundo atacante, ele tem que ser o quinto de meio. Por outro lado, PVC e Gabriel também, pelo lado do Roger Machado, né? A ideia é ganhar essa superioridade nesse meio de campo, usando esses jogadores técnicos. Mas com o Cauli, Gabriel falou, né? Ele já aciona mais os laterais. Pode ser uma arma do São Paulo, Gabriel? Ele busca mais os alas, né? Então acho que o Lucas Ramon pode ser uma arma do São Paulo, porque ele é orientado a cair mais para a ala para poder criar jogadas, né? Esse meio de campo você tem Marcos Antônio, que é um cara que faz bastante esse meio de campo, triangula quase todo esse meio de campo. Bobadilha também, em dado momento do último jogo contra o Galo, ele caía pela esquerda, aí o Roger chama ele passa a cair mais pela direita, para tentar dar esse reforço, né? Então ele é o jogador que mais vai precisar ter energia para esse jogo, enquanto Danielzinho, né, e aí o PVC pode analisar melhor, ele tá mais também caindo entre a zaga muitas vezes, né? Para tentar ajudar na construção. Então é algo que está sendo bastante treinado, assim, situação de pressão entre esses 3 meias, para que o São Paulo possa ter ali uma situação que você consiga em 2, 3 toques já chegar ali para o passe no Cauli. E aí o que ele faz com a bola é algo que está sendo trabalhado ainda para esse jogo, né? Porque ele tentou muito pouco esse passe por dentro, né, para acionar o Luciano e o próprio Calleri, e mais esse passe lateral para tentar usá-las como foi o Enzo Dias no jogo. Essa pode ser uma orientação do Roger, de repente querer mais o Luciano presente, já que ele tem o chute de fora da área também. É isso. Muito bem, hein, minha gente? E foi um ponto importante. Se o Arias pode não jogar aqui por causa do Lucas Ramon. O Maurício, um ponto positivo, porque o Maurício marca mais que o Arias. Boa. Tá aí as projeções do clássico, né? O que a gente pode pensar, tentar antever, entender a cabeça dos treinadores, essa parte das estratégias é muito legal, né? Eu curto. Eu também vou te liberar. Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de iniciar a próxima notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem notícia todo dia do Palmeiras. Bora pra notícia. São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje às 9 horas da noite, no Morumbi, válida pela 8ª rodada do Brasileiro. O São Paulo vive seu melhor momento na temporada até perder por 1-0 para o Atlético Mineiro e perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, segue na cola do rival e quer a vitória neste sábado para recuperar a ponta. O Palmeiras está em boa fase, com a conquista do Paulistão no início do mês e a repercussão da liderança da Série A na última rodada. O time de Abel Ferreira sofreu apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, contra o Vasco em São Januário. O histórico recente do Choque Rei favorece o Verdão, invicto no confronto a 11 partidas, sendo 7 vitórias e 4 empates em um período que teve a conquista São Paulina na Supercopa Rei, nas cobranças de pênalti depois de um empate no tempo normal. A última vitória do tricolor foi em julho de 23. Leila Pereira inclusive cutucou o rival ao citar o retrospecto dos últimos anos, em entrevista na última quinta-feira, pouco depois de Anderson Barros e Rui Costas trocarem farpas sobre a arbitragem. O São Paulo deve ir a campo com Rafael, Alan Franco, Lucas Ramon, Sabino, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Cauli, Luciano e Calleri fechando o ataque. Já o Palmeiras de Abel Ferreira deve ir com Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Murilo, Kelvin e Arthur,
Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque fechando o ataque. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixe seu like, se inscreva no vídeo, se inscreva no canal, na verdade. Deixe seu like no vídeo e deixe aqui nos comentários qual vai ser o placar do jogo. Até a próxima.